A lei do abuso de autoridade foi aprovada pelo Senado e agora foi remetida para a Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar agora com o senador Roberto Requião, que foi o relator da lei. Senador, a lei que está em vigor até hoje é de 1965, tem, portanto, 52 anos. Quais são as principais fragilidades dessa lei? Ela é uma lei a favor do abuso de autoridade. Ela facilita os desvios das autoridades públicas. E a nova lei é uma lei que garante os direitos civis da população. Muita gente vem com essa conversa de que é uma lei contra a Lava Jato. Na minha mão, nunca. Inclusive, eu fui o primeiro senador que elogiou a Lava Jato. Eu sou um admirador do trabalho que o pessoal faz. Agora, não sou admirador de abusos de autoridade e de poder. Nem deles, nem de ninguém. A lei, ela cuida do fiscal municipal de renda, você achar que é o comerciante, do fiscal estadual, da União. Ela cuida do guarda de trânsito que te multa de uma forma violenta, que te achaca com uma multa para te tomar um dinheiro. Ela cuida da arbitrariedade do delegado de polícia, do parlamentar, do promotor e do juiz. Ela é uma lei de defesa da cidadania. E cá entre nós, quem não está disposto a cometer abusos não deve se preocupar com ela. Qualquer autoridade, nem o guarda da esquina, nem o juiz do Tribunal Superior. Senador, o procurador Deltan Dallagnol disse que quem vai se beneficiar dessa lei são os mais ricos, que têm dinheiro para contratar bons advogados e colocar a justiça contra a parede. Isso é um disparate, né? Aliás, eu admiro o Deltan pela coragem com que ele começou isso tudo. Mas do ponto de vista intelectual, ele é um despreparado. Quem vai se beneficiar com a lei de abuso de autoridade é quem não tem dinheiro para contratar um advogado. É quem tem a sua segurança depositada somente na lei que combate o desvio das autoridades. Porque os ricos se defendem da lei de abuso de autoridade, se defendem de qualquer coisa com influência, com prestígio. É o povão, é o comerciante achacado pelo fiscal, é o guarda de trânsito achacando um motorista. E os mais pobres só têm a lei como proteção. O Deltan está completamente equivocado. Eu admiro o trabalho que ele faz e fico espantado com as besteiras que ele diz. Outro dia ele disse que a corrupção no Brasil tinha vindo com os portugueses, que eram degradados e segregados. Eu nunca vi um sujeito na posição dele repetir uma bobagem desta dimensão. Deltan, os segregados e degradados em Portugal eram os que combatiam e que estavam fora do domínio da Santa Inquisição. Eram os liberais, eram os inteligentes, eram os que não se submetiam ao domínio da Santa Inquisição. Aquela gente era muito boa. É claro que veio algum degradado e segregado, mas na verdade vieram para o Brasil, quando veio o rei, 25 mil portugueses. Era a nobreza portuguesa, era o que tinha de melhor da intelectualidade portuguesa que veio para o Brasil fugindo da guerra. Então, são esses pressupostos errados que levam a um comportamento errado e abusivo. A lei de abuso de autoridade segura a Lava Jato para que não cometa erros, porque esses erros é que levarão a fim e a cabo a própria anulação dos seus atos nos tribunais superiores. É uma garantia para a Lava Jato a lei que pune abusos de autoridades, não tenho dúvida alguma disso. Se já estivesse em vigor essa nova lei, há alguns episódios da Lava Jato que... Sim, principalmente a condução coercitiva. Não existe na lei isso. Como é que você pode, sem intimar um sujeito, botar na frente da casa dele um grupo de policiais vestidos de ninja, com metralhadoras de alto poder, ainda chama a Globo junto? Isso não é justiça. Isso é uma arbitrariedade que tem que ser punida, duramente punida. Porque ela mexe com os direitos civis da população. A gravação da... Gravações que não tem nada a ver com o caso, colocadas na mídia apenas para desmoralizar o
o sujeito que foi objeto da gravação em sua família. Não tem cabimento isso não é justiça, isso é abuso. E na lei da cadeia. Quais são os principais pontos de mudança em relação à lei anterior? Bom, é que ela pune o abuso da autoridade, ela não pune o erro. O erro cometo eu, comete você, comete o juiz, o promotor, qualquer pessoa pode cometer um erro. O erro pode ser corrigido até, no caso da justiça, em instâncias superiores. Ela pune o dolo, o abuso de autoridade feito com a intenção de obter uma vantagem própria ou um prejuízo para outra. E isso tem que ser punido. Então eles dizem, não, mas daí os juízes ficam sem segurança para julgar. Mas que bom, porque estão dando segurança para a população. A população fica com segurança que se o juiz, se a autoridade pública sair da linha do direito, vai ser punida. É a segurança da população e da cidadania que me preocupa. E a autoridade tem que saber que tem limites. Toda instituição pública tem que ter limites. É aquele esquema do check and balance da legislação americana. Tudo tem que ser checado e balanceado. Agora, instituições que fixam o próprio salário, que aumentam o salário administrativamente e que acham que podem interpretar a lei segundo a sua visão filosófica, programática ou partidária, não podem conviver num Estado democrático. E veja, não estou desfazendo do trabalho bonito da Lava Jato. Eu quero que continue. Certo. E serei aqui no Senado um ponto de apoio para que essas investigações se aprofundem e cheguem nos banqueiros, nos donos de rede de televisão, nesta canalha toda que está tomando conta do Brasil contra os trabalhadores. Publicações do Sistema Globo disseram que o senhor recuou, só foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça porque houve recuo da sua parte. Bom, eles estão dando a narrativa deles, né? Eu não recuei em coisa alguma. Eu tinha colocado no artigo 1º duas palavras, que o erro tinha que ser necessariamente razoável e fundamentado. O necessariamente razoável tinha sido uma sugestão da Simone Tebet e do senador Anastasia. E o fundamentado tinha sido uma sugestão do Rodrigo Janot, do Procurador-Geral da República. Era uma espécie de um bode na sala, porque a razoabilidade na interpretação da lei é uma garantia constitucional. Qualquer interpretação que for irrazoável não pode ser aceita. E isso não precisava ficar na lei. E a fundamentação é uma obrigação em qualquer ato processual. Então, quando eu tirei essas duas palavras, e o PSDB queria que tirasse para parecer que eles estavam tentando amenizar a lei, eu não tirei rigorosamente nada. A lei ficou exatamente como nós tínhamos proposto. Ou seja, muito boa e um belíssimo instrumento de combate aos abusos. Daí o Moro matou no peito. O Moro matou no peito. Quando ele viu que tinha perdido o embate com aquele artigo na Globo, aqueles jograis dos procuradores, ele disse que a lei estava razoável, que estava boa. Ou seja, ele saiu da reta e deixou numa situação ridícula os populistas que foram se exibir no plenário do Senado, fazendo figuração para a televisão e dizendo que a lei prejudicava a Lava Jato e aquilo tudo. Ficaram numa posição rigorosamente ridícula. Da maneira como está, é grande a possibilidade de passar pelas suas instâncias? Eu espero que sim. Agora, a minha parte eu fiz o melhor que podia. Fiz uma boa lei. E essa lei, sem sombra de dúvida, é a melhor medida tomada para o garantismo do direito nas últimas décadas no Brasil. É uma evolução extraordinária no avanço civilizatório do direito. Quais são os próximos passos agora? Ela tem que passar pelo plenário do Senado? Não, ela já passou pelo plenário do Senado, está aprovada. Ela já deve estar na Câmara hoje. Na Câmara vai para a Comissão de Constituição? Na Câmara vai para a Comissão ou vai para o plenário, se pedirem urgência. Não sei o que vai acontecer na Câmara. Não domino os trâmites dessa famigerada Câmara Federal que aprova o fim das garantias trabalhistas no Brasil. Mas eu acho que vai ser aprovada por dois motivos. Primeiro, ela será aprovada por pessoas que, como eu, acreditam na evolução do direito e na garantia dos direitos civis, da cidadania da população. Mas muita gente que está com o rabo preso vai votar também
para evitar que, de repente, sem ser intimada, seja levado por um grupo de ninjas vestido de preto com metralhadora para uma delação continuada sobre as câmeras da Globo. Então, soma essas duas circunstâncias. Isso vai ajudar a passar a lei, quem ganha com isso é o Brasil.